Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje, com essa alteração do nosso horário devido à propaganda eleitoral gratuita que somos obrigados a conceder, né? Infelizmente, aliás, eu queria uma ideia e uma opinião do Dr. Celso Rogério Milano, meu colega, advogado, sobre essas disputas eleitorais. É triste, as propostas são tristes, não? E os candidatos também, não, Dr. Celso? Bastante. Eu, inclusive... É uma opinião pessoal, né? Essa pergunta e essa resposta não foram previamente conversadas, mas a minha opinião pessoal, eu sempre brinco que é a parte ácida minha. Né? Muito embora ela vá até contrariamente àquilo que é amplamente divulgado, exercício de cidadania, eu, Celso Rogério Milano, tenho uma opinião de que o voto deve ser livre e não obrigatório. Né? Eu acho que inclusive, o que nos resta numa eleição é o direito de voto, mas o direito de voto consciente, não no menos pior, não naquele que promete uma série de coisas e eu não tenho opção de poder colocar um verdadeiro estadista para me representar. Eu sou realmente a favor da eleição livre, não obrigatória, né? O voto livre e... Simplesmente eu vejo que está crescendo cada vez mais esse movimento de voto nulo, protesto, aquele monte de coisa. Cada vez mais eu estou me tornando um adepto a isso, né? Porque realmente eu não concordo da forma como as coisas são. Mas muito bem, nessa questão da dinâmica social que a gente aborda, inclusive com relação às eleições diretas que temos democraticamente, nós tivemos recentes alterações aí em relação às uniões, aos casamentos, né? A separação, a questão do divórcio, a questão até da união homossexual, alguns reconhecimentos em alguns tribunais pioneiros da federação. Com relação à nova lei do divórcio, qual que é a sua opinião? Veja bem, a nova lei do divórcio realmente ela vem atender um anseio dos separandos de uma forma geral, né? Eu também achava que a lei, da forma como estava sendo cumprida, ela burocratizava demais o exercício de vontade das partes, né? Realmente ela tinha que pedir uma separação, aí depois tinha que esperar um lapso de tempo para poder solicitar o divórcio, e ela veio realmente simplificar. Agora, tem uma pergunta que fica no ar, né? Porque muita gente ingressou com o pedido de separação judicial, porque não tinha tempo, né, para poder solicitar o divórcio direto, né? E tem dúvida a respeito de como que vai ficar a situação, né? É lógico, a melhor coisa é pedir orientação para o advogado que está atuando na causa. Mas por aquilo que temos visto, ainda paira uma incerteza do que pode realmente acontecer, até por parte de quem está atuando no processo, porque a lei ela foi colocada e, segundo alguns doutrinadores, ela peca em alguma coisa do seu texto. Então, ela depende da interpretação de quem está julgando. E existem algumas correntes que não são tão antagônicas, mas são correntes, maneira de interpretar, de pensar, para dar fim ao processo de separação que foi iniciado antes da vigência da nova lei do divórcio. Mesmo porque o divórcio efetivamente visa a possibilidade das partes poderem contrair. Existem pessoas que chegam a essa loucura, né? De terem vontade de se casar de novo, né, doutor Celso? Esse é o objetivo de quem quer o divórcio. Bom, quanto a isso, embora eu sei que o tom de brincadeira aí do meu amigo Maurício, irônico. Mas de fato realmente, acho que isso à parte, né, a pessoa quando realmente se encontra, né, com a sua cara à metade, ela deve realmente continuar insistindo, né? Então eu sou partidário ainda da instituição casamento, mas o divórcio dá realmente essa possibilidade para que isso ocorra imediatamente. Você não tem mais vínculo nenhum, né? Rompeu por completo aquela relação, né? E é por isso. Agora, é interessante frisar, como eu havia dito antes, né? O que pode ser feito com aquelas ações que foram ingressadas antes da vigência da lei? Então, por aquilo que eu tenho visto, tem 4 entendimentos, salvo o melhor juízo, porque entendimento pode surgir um 5º, 6º, né? Então, de que forma que os magistrados estão se portando? Uns de ofício,
de ofício, já transformam o processo de separação judicial em divórcio. Outros intimam a parte a se manifestar se querem transformar, né? Outros estão inertes esperando a parte tomar a iniciativa de fazer o pedido. Aliás, deve ser a maioria, né? E outros ainda, simplesmente o processo está seguindo seu curso natural e estão prolatando a sentença de separação judicial. Porque existe também uma interpretação que, na edição dessa lei, não ficou textualmente colocado que revogam-se as disposições em contrários. Então, para alguns, ainda existe o Instituto, embora não seja essa a minha opinião. Eu acho que ainda vai haver a edição de alguma lei que venha consertar essa deficiência, né, que foi grafada, essa emenda à Constituição, mas ainda tem esse entendimento e tem que ser respeitado também, né? Dr. Celso Rogério Milano é um amante dos estudos, é um amante da academia, está no meio do seu curso de doutorado na Argentina. Como é que está o andamento dos seus estudos lá? Eu terminei os módulos presenciais, agora eu não tenho mais encontro com os magistrados lá da universidade, agora fica por minha conta iniciar a confecção da minha tese, né? A minha tese, ela versa a respeito da, assim, a grosso modo, tá, o título é bastante comprido e é ainda provisório, mas grosso modo é a inexistência do princípio, da aplicação do princípio da presunção de inocência, principalmente aos menos favorecidos da sociedade. A última vez que você esteve aqui, nós falamos um pouco sobre essa tese sua do doutorado, né? E aí, qual que é o seu prazo para apresentação final do trabalho? Veja bem, eu tenho mais 2 anos para apresentação, né? Eu ainda estou em fase de fichamento de alguns livros, muito embora a tese é um assunto completamente novo, mas eu tenho que me calcar em alguma doutrina de quem realmente já se pautou sobre o assunto, né? Para poder, com propriedade, poder colocar a minha visão, a minha tese realmente a respeito do tema. Então, estou na fase do fichamento de algumas obras e devo começar a escrever em breve. Não deixa de advogar também, né? Não, de jeito nenhum. É uma satisfação muito grande poder advogar. Já está no sangue. A advocacia, ela trouxe muita coisa importante para mim, inclusive para minha formação, para minha personalidade. Eu acho que se... não sei, eu não posso me avaliar o que eu sou, o que eu fui, o que serei, mas eu não tenho dúvidas que eu sou melhor como advogado, por ser advogado, do que se fosse qualquer uma outra coisa. Então, se como pessoa eu tenho, como tantos outros, assim, deficiências, coisas a serem corrigidas, acho que seria muito pior se eu não fosse advogado, porque o exercício da advocacia, quer queira, quer não, ele corrige o ser humano, a nos pessoa, aprimora bastante, né? Muito bem, eu estou conversando com o Dr. Celso Rogério Milano, nosso convidado, mais uma vez colaborando, enriquecendo o conhecimento do nosso telespectador com assuntos diversos. E antes da gente finalizar a entrevista, eu gostaria das suas considerações finais pela sua participação. As considerações é só agradecer a oportunidade, mais uma vez, conforme já foi feito no início do programa, e a essa audiência. Espero ter esclarecido aquilo que foi indagado, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, já que esse programa, pelo que eu vi, ele não tem perguntas ao vivo. Mas se porventura tiver qualquer dúvida, qualquer indagação, eu acho que a produção do programa pode ser contatada. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer ponto, porventura não bem esclarecido aqui nessa entrevista, né? Me coloco à disposição a esclarecer. Mesmo porque o contato do telespectador pode ser através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Perfeito. Dr. Celso, muito obrigado pela sua presença, ter aceito o nosso convite e estar participando. Agradecemos também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.